nós vamos ter que pecar. Nós vamos ter que pecar. Nós vamos ter que pecar. E um aviso: nós vamos ter que pecar. 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 Logo que saímos de Santana do Sobrado, distrito de Casa Nova, na Bahia, seguimos pela BR-235 com destino a Petrolina. Seriam mais 40 quilômetros de percurso. Para nossa surpresa, as condições da estrada não eram das melhores. Há trechos sem sinalização, muitos remendos e até alguns buracos, além de um intenso tráfego de veículos. Não demorou muito para avistarmos a cidade nacionalmente conhecida na letra da composição de Jorge de Altino, reverberada nas vozes dos maiores astros da MPB deste país, Petrolina. E é exclusivamente sobre ela este episódio de Caminhos do Brasil, Cidades do Velho Chico. Mas antes de mais nada, vamos contar como surgiu a cidade. Sabe-se que o território onde se encontra o município de Petrolina teria sido desbravado primeiramente por frades franciscanos no trabalho da catequese dos índios no lado pernambucano desta região do Velho Chico. Os frades capuchinhos franceses contaram com o consenso do chefe índio Rodela, que deixou o seu nome ligado a todo o Médio São Francisco, conhecido como o Sertão dos Rodelas. Em 1674, Francisco Rodela recebia a patente de capitão de aldeia e foi o grande auxiliar das missões dos frades capuchinhos que contribuíram para a ocupação do Médio São Francisco, especialmente nas ilhas fluviais. Essas missões só foram interrompidas em 1698, quando do rompimento das relações diplomáticas entre Portugal e a França. Também contribuiu para consolidar a ocupação do território a implantação de currais. Petrolina se situa onde antes havia a sede de uma fazenda de gado. Ainda no século XVIII, instalou-se o primeiro morador no local denominado Passagem, à margem esquerda do Rio São Francisco, defronte de Juazeiro, na província da Bahia. Ele tinha o nome de Pedro, e além de se dedicar à agricultura, à pesca e ao criatório de caprinos, fazia de canoa o transporte de pessoas e cargas entre as margens opostas. Ao lado desse primeiro habitante, outros fixaram residências,
aproveitando-se da ocupação iniciada por Pedro. Mesmo assim, não há vestígios de povoamento oficialmente registrado durante o século XVIII. Os indícios de povoamento datam de 1817. Em Cachoeira do Roberto, o capuchinho Frei Ângelo fez editar uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, com a ajuda de Inácio Rodrigues de Santana, um morador local. E em Caboclo, Roberto Ramos da Silva levantou uma igreja em honra do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Em 1841, Passagem já era chamada de Passagem do Juazeiro, mas ainda não era um povoado.
embora com algumas casas esparsas e diversos habitantes. Por sua localização no extremo sudoeste do estado de Pernambuco, às margens do São Francisco, era ponto de convergência e passagem obrigatória de boiadeiros e negociantes que cruzavam esse rio em direção ao estado da Bahia e vice-versa. Dessa intensa movimentação resultou a formação das duas cidades, Petrolina de um lado do rio, onde existiam fazendas de criação de gado, e Juazeiro na margem oposta. Foi o capuchinho italiano Frei Henrique quem deu início às pregações missionárias e teve a ideia de construir nesse local uma capela sob a invocação de Santa Maria Rainha dos Anjos. Em 1858, após a bênção do sítio, Frei Henrique assentou a primeira pedra para a construção da igreja, concluída 2 anos depois, quando recebeu a imagem da sua padroeira. A partir daí, ganha corpo o povoamento da região, com a ativação do comércio entre as duas margens. A vila recebeu a denominação de Petrolina, em homenagem ao imperador Dom Pedro II, mas bem que poderia ser uma homenagem ao seu primeiro habitante.
Várias leis provinciais, entretanto, mudaram as denominações do lugar e alternando a condição de vila ou de distrito. Somente na Lei Provincial número 1444, de 5 de junho de 1879, Petrolina passa à categoria de comarca, instalada em 1º de outubro de 1881, pelo seu primeiro juiz, Dr. Manuel Barreto Dantas. A Lei Municipal número 2, de 20 de abril de 1893, criou os seguintes distritos: Petrolina na sede, Caeira, depois chamado Santa Fé, e Cachoeira do Roberto. Na era republicana, o município de Petrolina foi constituído no dia 26 de abril de 1893, adquirindo autonomia legislativa. Seu primeiro prefeito eleito foi o tenente-coronel Manuel Francisco de Souza Júnior. A Lei Estadual número 130, de 3 de julho de 1895, elevou a vila de Petrolina à categoria de cidade, a qual foi solenemente instalada em 21 de setembro de 1895. Em 1919, foram iniciados os trabalhos de construção da estrada de ferro Petrolina-Teresina. No dia 30 de novembro de 1923, foi criada a Diocese de Petrolina, sendo seu bispado instalado solenemente no dia 15 de agosto de 1924, com a posse de Dom Antônio Maria Malan, primeiro bispo diocesano. Em 2 de fevereiro de 1925, houve o lançamento da pedra fundamental da Catedral de Petrolina, a qual foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1929, em ato oficiado por Dom Miguel de Lima Valverde, arcebispo de Olinda e Recife, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e construída com pedras retiradas da própria região. No dia 18 de fevereiro de 1941, a estrada de ferro Petrolina-Teresina foi incorporada à aviação férrea federal leste brasileiro por força do Decreto-Lei Federal número 2.964, de 20 de janeiro daquele ano. Em 28 de fevereiro do mesmo ano, foi instalada uma Agência de Navegação Aérea Brasileira S.A., Companhia Nacional de Transportes Aéreos de Passageiros, correspondências e encomendas na rota do Rio de Janeiro-Fortaleza, sendo Petrolina ponto de escala dos aviões. A principal ligação entre Petrolina e Juazeiro teve início no dia 26 de novembro de 1948, quando o general Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, preside o lançamento da primeira estaca da ponte rodoferroviária, mas somente aberta ao tráfego em 16 de junho de 1954. Em 1979, o município de Petrolina é constituído de 4 distritos: Petrolina, Cristália, Curral Queimado e Rajada. Seu distrito sede é subdividido em regiões administrativas: RA Norte, RA Leste, RA Oeste e RA Centro. O município de Petrolina localiza-se na mesorregião do São Francisco Pernambucano, distante 700 quilômetros de Recife e 500 quilômetros de Salvador. O município limita-se com os municípios de Afrânio, Dormentes e Lagoa Grande, todos em Pernambuco, Casanova e Juazeiro, na Bahia. O clima é semiárido quente. Além dos distritos, há povoados importantes como Nova Descoberta, Tapera, Isacolândia, Pedrinhas,
Uruás, Lagoa dos Carneiros e Caatinguinha. Por sua importância, Petrolina é servida por várias rodovias federais: BR-232, BR-235, BR-110, BR-316, BR-428 e BR-122, além da estadual PE-360. A área total do município é de 4.561,87 km² e sua população chegou aos 386.786 habitantes, censo de 2022 do IBGE, o que o coloca em terceiro lugar entre os municípios mais populosos de Pernambuco, com uma densidade populacional de 84,8 habitantes por quilômetro quadrado. A proximidade com Juazeiro e outros municípios de relevância na região coloca Petrolina como cidade de fundamental importância para o desenvolvimento de Pernambuco, atraindo negócios, turistas e pessoas desejosas de um lugar tranquilo, encantador e onde é permitido ter acesso a tudo o que é possível encontrar numa grande metrópole. Hoje eu parto daqui para Esbórnia. Levo comigo a certeza do fim. Já esgotei de implorar com palavras. Não mais serei seus lábios carmim. Tchau, até logo, bye bye. Tenta viver sem amor. Corra pra casa da mãe na busca da calma, pra sufocar sua dor. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança e agora desmanchas diante de mim. Se algum dia você me encontrar numa sarjeta bebendo a sofrer, faça de conta que é um bebum qualquer. Deixe-me em paz no meu canto tetê. Vá para casa chorar, viva o teu miserê. Engula tua raiva, minha linda, desfrute de tudo que pode te dar prazer. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança e agora desmanchas diante de mim. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança e agora desmanchas diante de mim.